Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O isolamento social tem feito com que muitas famílias encarem o desafio de experimentar uma nova maneira de educação para os seus filhos. Essa modalidade se chama homeschooling ou educação à distância e pode trazer aí alguns desafios, alguns obstáculos para algumas famílias. E é disso que a gente vai falar agora com a Eila Cavalcante, que é psicopedagoga. Bom dia, Eila. Bom dia, Ladine. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eila, quais são os principais desafios que a educação domiciliar está trazendo para as famílias nesse período de pandemia? Pois é, Bruna. Pois é, Ladine. Os desafios são muitos. As famílias estão tendo muitos problemas porque as instituições elas estão enviando muitos conteúdos escolares para casa. Além dos conteúdos que já tinham passado na escola, já tinham apresentado novos conteúdos. E sem o professor, sem o mediador, as crianças e os jovens, eles ficam muito perdidos e angustiados. Então, muitas mães, muitas famílias, muitos pais estão também trabalhando em home office. Eles estão cuidando da casa, eles estão cuidando das crianças. E aí, muitas vezes, precisam retomar, fazer uma revisão do estudo, do conteúdo, para lembrar do que viu, do que aprendeu, para poder passar para o filho. E falando em época difícil, a gente vai ver agora um depoimento da Gisele, que é mãe, e ela está, sim, sentindo algumas dificuldades em relação ao homeschooling lá na casa dela. Vamos ver. Oi, pessoal. Aqui eu tenho uma Marina de 5 anos e a rotina de estudo com ela está bem desregrada. E eu gostaria de saber como eu faço para ter uma rotina regrada de estudo com ela, já que o meu trabalho é dentro de casa, como eu posso conciliar essas duas partes e se isso pode interferir no desempenho dela em casa, durante os estudos ou futuramente no desempenho escolar. Eila, para a Gisele, esse período tem sido de muita dificuldade, principalmente em relação à organização da rotina, né? Bom, Gisele, se não tiver um direcionamento correto da escola, se a escola de fato não preparar essas atividades que eu costumo falar de atividades autorreguladoras, de fato teremos grandes prejuízos no desempenho dessas crianças no futuro. Muitas crianças com dificuldades, dificuldades de aprendizagem, dificuldades com a demanda de tanto conteúdo, elas não vão passar por uma boa avaliação. E as atividades autorreguladoras, elas não vão fugir do conteúdo escolar. Atividades que as crianças ou os jovens possam ter autonomia para realizar sozinhos. Então, assim, essa autonomia ajudaria muito a esses pais. Porque os pais iam estar trabalhando ou supervisionando, somente auxiliando essa criança ou esse jovem apenas para dar uma ajuda e não para ter que fazer ou ter que estudar junto com essa criança. E usar a internet a nosso favor, criar até, quem sabe, grupos de estudos, chamar algum amigo, fazer uma live, estudarem juntos. Eu acho que nesse momento o que vale mesmo é soltar a criatividade, Esse ponto que você tocou aí é exatamente isso. São as chamadas atividades autorreguladoras, mas tem que ter um mediador e a mediador é a comunidade escolar. O que pode ser feito para melhorar a concentração das crianças? Eu digo principalmente do lado dos pais. O que eles podem fazer para isso? Levando em consideração, Bruna, que uma criança, para se concentrar, ela precisa ter um tempo determinado, Assim, uma criança, uma pessoa, ela tem até 50 minutos, de foco numa atividade. Então, era preciso ter esses intervalos. Quando se fala em rotina, é quando a criança ela tem atividades dentro de casa que são prazerosas, vai melhorar sim os aspectos cognitivos da criança e aí, consequentemente, melhora a atenção. Agora vamos dar uma olhada no depoimento de uma família, que está lidando bem com o homeschooling. Vamos ver. Tenho um filho de 8 anos, o João Mauro. Nesse período de isolamento social, ele começou a assistir às aulas online. A escola está sendo bem disciplinada. Todos os dias, as aulas são no mesmo horário, inclusive aula de educação física. O João Mauro, ele tem déficit de atenção, mas mesmo assim, ele consegue acompanhar
e está se concentrando nas aulas. À tarde, a escola também está disponibilizando um horário para a resolução das tarefas. Ele não consegue terminar a tarefa dentro desse período. Eu tenho que depois, em um outro horário, ajudá-lo. Acaba se tornando um pouco cansativo. Para crianças com déficit de atenção, como eu devo proceder na hora de ensinar e estudar as tarefas? Pois bem, Neuma, as crianças com déficit de atenção, elas têm que ter um cuidado, uma atenção muito maior na elaboração dessas atividades. Eles devem ter um tempo estendido para resolver as tarefas, as provas. E aí, pensando no homeschool, isso fica muito mais complicado, né? Porque a escola ela tem que repensar de fato como essas adaptações que já estavam sendo feitas, né, no regime regular da escola, agora com homeschooling. Tá ótimo, muito obrigada, Eila. Eu que agradeço a oportunidade, acredito que vai dar tudo certo e a gente acaba conseguindo se modelar essa nova situação. Se Deus quiser. Muito obrigada. Olha, a gente também conversou com uma outra pedagoga, a Débora Menezes, e ela tem umas dicas bem interessantes para dar para os pais. Vamos ver? Você não precisa ter formação pedagógica, não precisa ter formação didática, nada disso. Essa função continua sendo do professor. O professor, através da videoaula, através da aula remota ou da videoconferência com o seu filho, vai estar passando as diretrizes necessárias. O seu papel é estruturar os bastidores para que essa aula continue acontecendo. E os professores contam muito com vocês. Em relação aos adolescentes, principalmente os que vão prestar Enem esse ano, né? Tem toda essa pressão. Como é que os pais podem ajudar os filhos a superarem esse momento? Foquem agora no pós-Enem. O que é que você quer depois do Enem? É a sua entrada na universidade? Então não se preocupe agora se o Enem vai ser digital, se o Enem vai ser presencial, qual a data que esse Enem vai ser realizado. Ele vai ser realizado. Não fique se preocupando agora nos comos e porquês. Se preocupe agora em fazer o seu melhor, em manter o seu foco, em se manter estudando, organizar-se disciplinadamente para que você possa atingir essa vaga na universidade. Tendo esse foco, você não se perde no meio do caminho. Pois é um momento novo, tá todo mundo se adaptando. Então vamos torcer para que as pessoas consigam superar esses desafios da melhor maneira possível. Obrigada, viu?